O ser humano, em vez de adorar a Deus, ele insulta a Deus. Em vez de adorar a Deus, ele vira as costas para Deus. A criatura e o Criador. A criatura, ele diz, eu sou, eu posso e eu tenho. Mas quando eu leio a Bíblia, em Filipenses 4, verso 13, diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer ver só como você não pode? Se a sua saúde, ela se esvair, a tua força, ela não tem mais, paramos em um leito, e nesse leito o eu desaparece. Você não é mais nada, eu não sou mais nada. Mas quando Deus vai lá e te dá saúde, te renova, você sai de lá dizendo assim, se o Senhor me der outra oportunidade, eu vou testemunhar, como a Alessi falou. E hoje ela testemunhou dizendo, eu venci no nome santo do Senhor Jesus. O único eu que Deus permite nós falar é, eu posso no nome do Senhor dos Exércitos. Eu só sou alguma coisa porque Deus é na minha vida primeiro. Então Lucas capítulo 17, versículo 11 a seguir, nós vemos o benefício da gratidão. A palavra gratidão é aquilo que está dentro de cada um de nós. É aquilo que você pode fazer notório a todos nós que estamos aqui. O que é gratidão, pastor Célio? Gratidão é aquilo que, por exemplo, eu faço bem para alguém, e esse alguém, ele reconhece esse benefício que eu fiz, reconhece alguma coisa que você fez, não é que você quer mérito, não, mas ele chega e fala assim, meu irmão, Deus abençoe, Alex, por tudo que você tem feito por mim. O Alex fez e não quer nada em troca, mas só que ele chega e reconhece, e diz obrigado por aquilo que você fez. Quem faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, isso não é gratidão. Mas quem faz com a mão direita, sem a esquerda precisar saber, isso Deus vai trazer alguns benefícios para ele, para ela, e o nome do Senhor merecido vai ser glorificado. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele fazendo a obra do Pai, cumprindo o ide do Senhor. A Bíblia diz que ele está indo ali de Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria, ou seja, o Senhor desce do centro da adoração, que é Jerusalém, capital da adoração, capital do pão, onde tem alguma coisa. Então ele desce dali e passa pelo meio de Samaria. Oh, glória! E eu te pergunto, Samaria tem alguma coisa a ver com os judeus? Samaria tem alguma coisa a ver com a linhagem de Israel? Para você compreender, são meio irmão, ou seja, são estrangeiros. Aquele povo judeu, ele não se comunicava com os samaritanos, ou seja, ele tinha uma rivalidade. Por quê? Porque ele dizia assim, após o exílio, eles vieram e trouxeram costumes pagãos. Por quê? Porque os judeus que era puro, escolhido por Deus, depois que Deus permite a punição para eles pela desobediência, eles vão para o cativo, e no cativo eles casam com mulheres pagãs, e nasce filho. Esses filhos mistos, vem a descendência dos samaritanos. Então judeus, e Manivaldo, não consideravam os samaritanos como irmão, ou seja, não dava a paz do Senhor, não dava Shalom Adonai, não falava de forma alguma, dizendo, tu és o meu irmão, nós vamos para o mesmo céu, nós servimos o mesmo Deus. Mas eles tinham rivalidade, eles tinham acepção de pessoa. Agora Jesus entra em cena, onde tem rachadura, onde tem acepção de pessoa, onde tem uma classe dizendo, eu vou para o céu, mas você não vai, eu sou, mas você não é. Jesus vai lá nesse local, neste momento, e vai em Samaria, passar por meio de Samaria, para depois descer para Galiléia. Ou seja, ele sai de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Por quê? Porque Jesus sai do centro da adoração, onde todos os judeus conheciam que é lá em Jerusalém. Mas só que um dia os discípulos perguntaram
perguntaram para o Senhor: Senhor, por que o Senhor comunica com o samaritano? O Senhor diz assim: vai comprar comida. E os discípulos foram comprar comida. De repente uma mulher vai conversar com o Senhor Jesus no poço de Jacó, e essa mulher é de Samaria, e quando ela conversa com Jesus, Jesus pede para ela água. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, me pede água sendo samaritana? É aqui, irmã Thaís, que Deus quebra o protocolo da divisão, da separação, da contenda. Deus não aceita nenhum filho dele tendo acepção de pessoa. Ou seja, nós temos que dar a paz. Se a paz tem no seu coração, ela volta para mim com paz. Mas se não tem no coração de quem a recebe, ela fica contigo, você não perde nada. Então aqui o samaritano começou a entender e compreender que Jesus era o Messias prometido para a nação de Israel. Então ela diz: como pode tu, sendo judeu, me pede beber, sendo que eu sou samaritana? Ah, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria água, e eu te daria uma água que nunca mais tu tornaria a ter sede. Essa mulher de vida fácil, promíscua, ela diz: então agora eu achei a solução do meu problema. Se ele tem um negócio aí que vai solucionar meu problema, então não preciso vir ao meio-dia, porque os judeus tinham costume de ir buscar água às 6 da manhã e às 18 da tarde. Ou seja, essa mulher não vai nem 6 e nem às 18, ela vai ao meio-dia. Sabe por quê, irmão? Porque se fosse de manhã, tinha alguém olhando para ela dizendo assim: tu é pecadora, tu não é ninguém, tu não pode estar no poço, nosso pai que entregou. Quem deu esse poço para nós foi o nosso pai Jacó, e você não é da linhagem. Essa água você não pode beber, você não pode tocar. Ou seja, a bênção que é para nós não é para você. Então essa mulher, cansada de ouvir isso, irmã Jaqueline, ela diz: eu não vou nem de manhã para ouvir isso, e nem à tarde para continuar ouvindo, mas eu vou ao meio-dia. Quando ela chega ao meio-dia, Jesus vai passando por aquele local, e quando chega ali, vai conversar com ela de igual para igual. E ele olha para ela, ela olha para ele e fala assim: não estou entendendo, o senhor é judeu, eu sou samaritana, como pode o senhor conversar comigo? Ah, se tu soubesse. Olha aí, irmão Leandro. Ah, se tu soubesse. Eu te pergunto aqui: você sabe com quem fala contigo? Ele não faz acepção. O seu irmão pode fazer acepção de você. Pastor, nessa terra, às vezes, se não vigiar, faz acepção de pessoa. Se não tem Deus na vida, faz. Homens e mulheres de Deus que me ouvem, pode, às vezes, Deus te dar posição e você esquecer da origem onde saiu, e às vezes não olhar mais para baixo, olhar para cima, assim, fazer acepção. Por isso que a mensagem de ontem que o senhor pregou é: Deus não dá as coisas para as pessoas pedem, pede. Às vezes Deus está lá olhando: não vou dar, porque aqui Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente, Deus conhece o passado. Mas a pessoa diz: não, eu sou humilde, se Deus me dá, eu vou fazer isso. Faz nada, não faz agora, nem muito menos quando Deus dá. Se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Essa mulher agora vai falar com o Senhor: então me dá dessa água. E ela diz: vai lá, ele diz: vai lá e chama o teu marido. E ele diz: chama o teu marido. E ela agora vai ser pega pela sua própria confissão: eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Ou seja, o 6º marido não é teu. Eu vejo que tu és um profeta. Então Jesus vai perdoar essa mulher, libertar essa mulher, transformar essa mulher, porque teve um encontro com quem não faz acepção. Jesus não tocou no pecado dessa mulher. Ele só diz assim: vai lá e chama o teu marido. Mas quem confessa e deixa, Momailo, ele alcança misericórdia. Ou seja, a confissão verdadeira desta mulher trouxe benefício para ela. E o tema é o benefício da gratidão. Ela ficou tão grata do Senhor conversar com ela, que ela diz: eu quero dessa água. Jesus diz: você não pode tomar dessa água do jeito que você está, mas vai lá e chama o teu marido, que você vai tomar dessa água. Ela diz: não tenho marido. Confessou. Depois que ela confessou, o Senhor perdoa ela, dá vitória para ela e diz: a tua fé te salvou. Agora Lucas capítulo de número 17, o versículo 11, a cura de 10 leprosos. A Bíblia vai nos dizer que existia ali 10 homens leprosos. Dos 10 homens leprosos, eu quero que a igreja diz a palavra 10. Não são 10 homens leprosos? Sim ou não? 10 homens leprosos. Desses 10 homens leprosos,
Tinha um no meio que era o que, irmão Nivaldo? Estrangeiro. Por que eu dei essa introdução aqui de Samaria? De onde veio a sua origem? Então a Bíblia vai dizer que dentre esses 10 judeus, 9 era judeu, melhor dizendo, e 1 era samaritano. E esse samaritano aqui, irmão Leandro, irmãos que me ouvem, ele está no meio daqueles que diz: eu tenho Jeová, ou seja, eu tenho Jeová, eu tenho Yahvé, eu tenho Yashem, ou seja, eu vou para o céu. Mas no meio daqueles 9 tinha um que completava o 10º, que era samaritano. Eles todos um dia, a Bíblia vai dizer que eles foram perante o sacerdote, e o sacerdote ia fazer o quê? Fazer alguma coisa chamada exame. Depois do exame do sacerdote ia vir um diagnóstico. Veja, para você entender essa palavra bem rápido para nós concluir. A Bíblia diz que os 10 homens, um certo dia, eles estavam tranquilamente tendo a sua família, homens casados, tinha sua esposa, tinha os seus filhos, tinha o seu ministério, tinha a sua chamada. Mas um dia apareceu uma mancha no seu braço, apareceu uma mancha nas suas costas, na sua perna. Eles começaram a coçar. De repente essa mancha começou a esfarelar alguma coisa. Ele dizendo: que negócio é esse? Eu não consigo sentir de forma alguma. Quem conhece Hanseníase, aqui Hanseníase, se você for olhar, ela parece aquilo ali, uma lepra do passado, era como se fosse uma Hanseníase, mas nem pode chegar perto da Hanseníase. Por quê? Porque ela hoje, 2 anos, está curado, mas essa lepra é incurável. Então quando a pessoa chegava e começava a se coçar assim, e aquela mancha ficava avermelhada, e depois se esbranqueava, levava perante quem? Tinha que tirar ele da sua casa, tirar ele da sociedade e levar para um homem chamado sacerdote. A medicina ia examinar, o sacerdote iria examinar. Eu vejo chegando todos esses homens, o que? Perante a sociedade eles foi tirado o direito de ir, o direito de vir. Por quê? Porque tinha alguma coisa na sua mão, tinha mancha na sua pele. Essa mancha estava trazendo incerteza, insegurança. Então todo sacerdote sabia disso, tinha que tirar o direito dele ter a sua casa, ter a sua família, ter o direito de ir e de vir. Por quê? Por causa da mancha. Você vai entender o final dessa mensagem. A mancha, irmão, tirou o direito de ir, o direito de vir, tirou o direito de ter a sua esposa, ter os seus filhos no seu braço e ter a sua casa, de comprar, de vender, de negociar. Então quando foi para o sacerdote dar esse exame, chega um por um naquele lugar. E a Bíblia diz que ele estende o braço e o sacerdote abre o estojo. E quando abre o estojo, pega ali uma pinça e aquela lanceta que cortava um fio de cabelo se soltasse assim. E estende o braço, por gentileza, me ajuda a pregar. Chegava, colocava em cima do local. O sacerdote, o sumo sacerdote chegava ali. E a Bíblia diz que esse sacerdote ia fazer o quê? Ele via essa mancha e falava assim: coça ela, por favor. O senhor vai coçar, sente alguma coisa? Ele diz: não sinto nada. Está doendo alguma coisa? Não dói não. Então ele pegou ali o seu estojo, abriu, porque ele fazia parte da medicina. Então ele pega essa lanceta, ele vai lá, e o homem que está com isso, ele não sabe ainda de forma alguma o seu futuro que lhe aguarda. Então ele está dizendo assim: tomara a Deus que não dá nada. Não é assim que nós vamos lá para quando fazer o exame no médico, você sente uma dor, quem sabe na mama, sente uma dor nas costas, algum caroço, você fala: Deus, não deixa dar câncer não, Senhor. Se der câncer, que seja benigno, não seja maligno, tem misericórdia, Senhor. Olha o estado que está esse homem aqui, oh glória. Mas quando chegou ali, o sacerdote pegou a lanceta e foi dizer assim: está preparado? Ele disse: estou preparado. Você já saiu da sua casa, você sabe muito bem que você não pode ir para a sua casa, não pode ir para a sociedade, não pode ali estar no meio do povo de forma alguma. Você sabe disso? Sei. Eu vou examinar. Se o diagnóstico for aqui agora a lepra, você vai ter tirar o direito de ir e de vir. Então vê a mancha já trouxe medo para quem é para ser examinado. Então ele vai lá pegar essa lanceta e vai tirar aquela melanina. Quando tira aquela aguinha ali, ele coloca e vai examinar. E quando ele vai examinar, ele pega uma agulha e começa: está doendo? Ele diz: não, está doendo não. A mancha que simboliza a lepra, e a lepra que simboliza o pecado, ela não dói. O pecado não dói. E o pecado
Não dói. Se tiver a mente cauterizada, pode pregar a palavra que for, que o pecado não dói, está cauterizado, está adormecido, mas no final você vai entender essa mensagem que o papai está mandando. Então ele começou a examinar, e aquele homem diz assim: não estou sentindo nada. Se não está sentindo nada, se prepara para o diagnóstico. Primeira coisa, vem o exame, Leandro, depois vem o diagnóstico. O diagnóstico é isso aqui: você está leproso, você está leproso. Esse homem aqui agora, imagina comigo, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem uma vida, ele tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, ele tem uma vida toda, mas aí aquela mancha, ela se torna uma lepra, e a lepra tirou o direito dessa pessoa ir para sua casa. Ou seja, olha aqui o que a lepra faz: ela tira o direito de viver, o direito do casal desfrutar de harmonia, o direito da pessoa ir e da pessoa vir, o direito de cantar, de louvar, de exaltar. Essa lepra tira. Então o sacerdote vai dizer para os 10 assim: vocês estão agora condenados a viver fora no arraial chamado leprosário. A Bíblia diz no livro da lei que todo o povo que tinha lepra tinha que ser tirado de dentro da sociedade, de dentro da sua família, e levado para um lugar bem longe, onde tinha muralhas que cercava, e lá dentro tinha outros que tinham lepra. Quem tem lepra com quem tem lepra não tem nenhum tipo de problema, porque quem anda com sujo, ele se torna sujo. Quem anda com a pessoa que às vezes pratica a injustiça, ele continua praticando a injustiça, sem saber que a justiça de Deus, ela não pende para lado A e para lado B, não. Deus é reto, Deus é justo, Deus é fogo abrasador. E a Bíblia vai dizer que esse homem agora sai dali despedaçado, arrebentado o coração, vai para o leprosário. Chega o homem que está ali no leprosário, ele é aquele homem que veste uma vestimenta, se coloca tudo EPI e vai recepcionar todos esses 10 irmãos, que vai ser os novos moradores do leprosário. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Uma manchinha só, dormente, depois do diagnóstico, lepra. Agora a lepra não pode ir mais para casa. Mas eu tenho esposa? Não pode. Mas eu tenho filho? Não pode. Mas eu tenho que comprar, vender, negociar? Não pode. A lepra não deixa. Vai para o leprosário. No leprosário a pessoa, o sonho, os projetos, uma vida toda foi de água abaixo. Aquilo que o homem olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem condições de viver. Então esse que tinha um sonho, uma vida, ele vai para o leprosário, é cadeado lá ninguém sai. Como Jesus ia passar por meio de Samaria, próximo a essa montanha aqui, a Bíblia diz que saindo de Jerusalém, passou por meio de Samaria, ou seja, no ponto geográfico de Jerusalém, Samaria e Galileia, existiam montanhas, e nessas montanhas tinha um lugar chamado leprosário, e nesse leprosário tinha portões gigantescos, muralhas gigantescas, onde todas as pessoas contaminadas viviam, ou seja, deixavam de viver, vegetavam naquele lugar, dizendo: eu deixei lá fora dos muros uma vida, minha esposa, meus filhos, eu deixei meu ministério por causa dessa mancha, mas eu ouvi falar. Glória a Deus. A mancha tirou o direito de ir e de vir. Você já era para ter dado glória. Glória a Deus. Só que eu ouvi da boca do sacerdote dizendo: estás encerrado para sempre. Diagnosticado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas só que está condenado a morrer, porque a lepra mata. Mas eles lá no leprosário dizem assim: eu não aceito esse destino. Ou seja, quem me ouve aqui nessa noite, todos nós, irmão, a lepra ela pode pegar crente e não crente, irmão, porque a lepra simboliza o pecado. Mas tem uma coisa: quem levantou as mãos para o céu, entregando a sua vida para Jesus, você vai entender de que grupo você faz parte. A Bíblia vai revelar que quando está lá no leprosário,
leprosário. Chegou um dia de falar boas novas. Quando chegou a lua nova, era para soltar aquele povo que estava lá. Por quê? Para respirar um ar puro pela última vez. Ou seja, eles vão morrer mesmo. Acabou, está condenado à morte por causa do pecado, por causa da lepra. Então vai morrer, acabou. Mas quando eles estavam lá, 10 homens leprosos, diz assim: eu ouvi falar dele. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Eu ouvi falar dele. Quem é como ele? Quem é como o nosso Senhor? Eu ouvi falar que ele cura. Eu ouvi falar que ele liberta. Eu ouvi falar que ele transforma. Então morto nós vamos ficar, Leandro, se ficar aqui. Mas se eu tomar uma atitude, pode ser que eu volte para casa curado, que eu volte para casa com a bênção, que eu volte para casa com milagre, que eu volte para casa transformado, renovado, impactado, porque a palavra muda, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra vivifica. Então a Bíblia diz, se nós acreditar na palavra, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, meu irmão, e te dá o direito de ouvir a palavra, porque João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade é a palavra é Jesus. Conhecendo Jesus tem cura, conhecendo Jesus tem milagre. Quem nessa noite quer conhecer, que não conhece ainda, quem já conhece, começa a dizer glória, 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 porque a minha mancha o Senhor já lavou, já purificou, e me deu o direito de estar aqui. Isso. O benefício da gratidão. Os 10 homens foram soltos como se fosse assim, irmão. Última vez, não é assim? Não tem aquele dia que o médico fala assim: chama a família para ele dar o último abraço. Chama a família para ele dar o último adeus. Chama a família e pergunta para ele o que ele quer. Ele diz: eu quero comer o último prato que eu mais gosto, porque eu vou morrer, acabou. Mas eu venho dizer, debaixo do sangue do Cordeiro, a palavra que diz acabou, não tem mais jeito, o homem pode até falar. Só que o meu Deus, o nosso Deus, sua glória, é Ele que dá a sentença final para a sua vida. Quando a medicina diz acabou, não tem mais jeito, Ele diz: eu escrevo uma nova história. Ah, mas eu coloquei um ponto final. No ponto final ele acrescenta uma vírgula e diz assim: ponto e vírgula, tem continuidade na tua história. Aleluia. Quantos recebem nessa noite? Aleluia. Uma mancha tão pequena, dormente, lepra simboliza o pecado. O pecado tira ou não tira o direito de ir e de vir? Tira ou não tira a alegria da salvação? Tira ou não tira a alegria, irmã, mãe do pastor Denilson? Tira ou não tira a alegria no casamento, na família, nos filhos, no lar, no sítio, na chácara, na fazenda? Tira. Só que se prepara, Jesus está vindo aí. Aleluia, glória. Saindo de Jerusalém, passou por meio de Samaria. E quando ele chega ali, por que, irmão Dácio? Porque tinha um lugar que estava condenado aqueles 10 morrerem. Só que eles saíram. E quando eles saíram, a Bíblia diz que de longe, porque não podia a irmã Ivânia chegar perto. A lepra era tão contagiosa que não podia chegar assim e para sua mão, pegar na mão. Não podia estar perto, por isso que era tirar o direito de estar com a família. A família toda tinha que passar pelo processo, mas a família às vezes não estava com a lepra. Então somente o leproso tinha que sair para o leprosário. Imagine comigo aqui agora, não pode chegar perto da família, mas de longe tinha multidão. E se o vento estiver soprando daqui para lá, ele tinha que ficar ali uma distância, como se fosse um tiro de arco, 2 tantos. Olha só, não podia chegar perto. Mas a Bíblia diz que de longe, no versículo que nós temos lido aqui, e levantaram a sua voz. Por que levantou a voz? Porque estava longe. Se estiver perto, não precisa gritar, porque perto o irmão, a irmã está me ouvindo. Mas se estiver longe, ele gritou em alta voz: Jesus. Eu ouvi lá no leprosário alguém contar um testemunho lá. Está morrendo, mas contou o testemunho lá.
que acreditam no milagre. E eu também acredito, cantora irmã Andressa. Por isso nós estamos aqui. O Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Mestre, tem misericórdia de nós. 9 judeus e 1 samaritano. Agora eu quero que você dê uma olhadinha para o lado direito, para o lado esquerdo, e reconhece aí o recinto. Vê se tem 9 judeus do seu lado ou se tem 1 samaritano. Veja aí se tem aqueles que só quer de Deus alguma coisa e não volta para ser grato. Vê se tem aquele que Deus já deu muitas coisas e nenhum culto de ação de graça fez na sua casa. Vê se ele é os 9 ou se ele é aquele 1 que voltou para agradecer. Deixa eu pregar aqui. Veja bem, a Bíblia vai mostrar que ele diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Quem falou, cantora Andressa, foi os 10 que clamaram dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos lá. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha a multidão clamando por misericórdia. Então Jesus para a multidão e diz assim: alguém está clamando por misericórdia. Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Então nesta manhã desses 10 leprosos chegou o dia da vitória. Então a Bíblia diz que eles clamaram dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Então Jesus diz: o que é que vocês querem que eu faça? Queremos a cura, queremos um milagre, queremos a benção. Aí ele vai dizer: vem aqui, deixa eu tocar em vocês, deixa eu pôr a mão em vocês, deixa eu lavar vocês. Não, você tem que fazer alguma coisa primeiro. O milagre aqui, tem pessoa que clama: Senhor, me cura, me liberta, me transforma, mas ele cruza os braços e não faz nada para Deus. Ei, eu venho aqui falar debaixo do sangue do Cordeiro. Deus tem grande obra para fazer na tua vida. Deus tem grande milagre para fazer na tua vida. Deus tem uma história grande para escrever na tua história, na tua vida. Mas só que você tem que fazer alguma coisa. Então eles dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, o que vocês querem que eu faça para vocês? Olha aí, irmão Ivan. O que o senhor quer que Deus faça? O que o senhor quer, irmão? O senhor quer, Senhor? O que o senhor quer, Moisés? O que o senhor quer, Moroí? O que a igreja quer? O que nós queremos? Queremos bênção. Agora Deus está dizendo: eu tenho bênção, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Que coisa que eu tenho que fazer? Senhor, tem misericórdia de nós. Para concluir. E o Senhor diz assim: o que vocês querem que eu faça? Queremos ser curados, queremos ser limpos, queremos a nossa identidade de volta. Ou seja, a lepra, que é o pecado, manchou a identidade, manchou a minha vida, não deixou eu ter o direito de ir e de vir, não tenho o direito de abraçar meus filhos, abraçar minha esposa, abraçar quem eu amo, meus amigos queridos, meus irmãos. Não tem condições porque a lepra não deixa, irmã Vanusa. Mas Jesus diz assim: olha, vai e mostra para o sacerdote. Você não entendeu? Vai e mostra para o sacerdote. Todos os 10 dizendo: Senhor, Senhor, mestre, queremos a cura e o milagre. Então vai e mostra para o sacerdote. Não era fácil demais Jesus dizer assim: seja limpo agora, seja limpo agora. Mas só que Jesus está mostrando para mim e para você: nós temos que fazer algum esforço para Ele também, meu irmão. O céu não é de graça assim, mas não é de mão beijada não. Nós temos que lutar pela salvação. Não é assim, tem que lutar todo dia pela salvação, matar um gigante todo dia. O pecado